Antes de celular, antes de internet rápida, antes de videogame dominar tudo, a gente era muito feliz com um pedaço de madeira, um plástico colorido e muita imaginação. E o mais louco é que na época a gente não sabia, mas estava vivendo a melhor fase da vida, a mais analógica e criativa. Hoje eu quero lembrar com você daqueles brinquedos que fizeram parte da nossa infância. Brinquedos simples, icônicos e às vezes meio estranhos, mas que marcaram uma geração inteira. Lembrando que essa é a parte 2 desse vídeo, tá? Se você não viu a primeira parte, corre pro card que eu vou deixar aqui nesse vídeo e assista, combinado? Bora relembrar mais alguns brinquedos icônicos que fizeram parte da nossa infância. Dimensão nostálgica na área! Eu sou o Marlon e os anos 90 e começo dos anos 2000 não era só uma época, tá? Era um estilo de vida. A brincadeira acontecia na rua, no quarto, na sala, não tinha tutorial, não tinha regra fixa. Cada brinquedo era único e às vezes nem era único, só seu não, tá? Você tinha que dividir com os irmãos, com os primos, mas o importante no final é que todo mundo se divertia junto, né? E para começar, você lembra do Pogobol? O Pogobol foi febre no Brasil, principalmente nos anos 90. Ele não tinha uma marca única, era produzido por várias fábricas nacionais. Era simples, 2 plataformas, uma bola no meio e um desafio quase impossível de se equilibrar. Todo mundo queria. Era subir em cima, tentar se equilibrar, cair, tentar de novo. Hematoma e joelho ralado fazia parte do pacote, tá? E mesmo assim, o Pogobol dominou as escolas, quintais, calçadas. Os pais odiavam, mas a criançada amava. Eu amava, tá? Sei. Os bonecos do Cavaleiro do Zodíaco não era só um brinquedo, era épico. Uma obra de arte para a nossa infância. Produzidos principalmente pela Bandai, os bonecos chegaram junto com o anime no Brasil nos anos 90. Armaduras removíveis, peças metálicas, detalhes incríveis. Era bem parecido com os bonecos dos Power Rangers, mas o acabamento e armaduras eram bem mais estilosos, tá? Cada cavaleiro tinha uma personalidade e todo mundo tinha o seu favorito, tá? O meu era o que o dinheiro dava pra comprar, tá, gente? Foi um sucesso absurdo, tanto que anos depois os bonecos viraram um item de colecionador e uma raridade para quem ainda tem o seu guardadinho em casa, tá? A Polly Pocket surgiu no final dos anos 80, mas explodiu depois nos anos 90. Criada originalmente pela Bird Toys, depois comprada pela Mattel, era um brinquedo genial. Você abria e lá dentro tinha uma casa, uma praia, um shopping, um parque. Eram diversos modelos e um mundo de possibilidades em miniatura. A criançada amava e principalmente as meninas, tá? Infelizmente essa eu não tive, tá, gente? Porque nos anos 90 o mundo era muito cruel com crianças sensíveis como eu. Tadinha, que barra! Outro brinquedo que era muito famoso e ao mesmo tempo polêmico na época era o boneco do Fofão. Criado nos anos 80, virou febre nos anos 90. O personagem era amado por todos, até pelos adultos, e ao mesmo tempo extremamente assustador. Todo mundo conhecia a lenda da adaga dentro da cabeça do boneco. Todo mundo tinha medo de dormir perto dele, mas mesmo assim ele vendeu muito. Era presença garantida nas casas brasileiras. Hoje virou meme, virou lenda urbana, mas na época fazia parte da infância. Sangue de Jesus tem poder. Tu tá repreendido, diabo, em nome de Jesus. O ioiô existe há séculos, mas nos anos 90 ele voltou com tudo. Principalmente os ioiôs com luz, muito distribuídos em promoções da Coca-Cola, vocês lembram? Todo mundo queria aprender manobra nova. Era dorminhoco, volta ao mundo, cachorrinho. Era status saber brincar bem, tá? Eu lembro, gente, de ficar horas tentando acertar. Eu custava conseguir fazer alguma manobra. Eu jogava ele com tanta força no chão que ele batia, abria, quebrava tudo. Era um caos. Ó, esse é o mais antigo que você imagina, tá? Dessa lista aqui deve ser um dos mais antigos de todos. Porque muito antes da Beyblade, existia o peão de madeira, da época de seus avós, né? Simples, pesado, barulhento, você enrolava a corda, jogava no chão e ficava torcendo para ele rodar mais do que o do amigo. Era competição pura, tá? E pensar que hoje eles chamam isso de peão raiz,
mas que pra quem não tinha uma Beyblade, porque era caro, se virava com um peãozinho de madeira mesmo, tá? Que era incrível. Lançado originalmente nos anos 80, mas muito popular nos anos 90, o Cara a Cara virou um clássico. Seu personagem usa óculos? Tem cabelo loiro? É homem ou mulher? Era cada pergunta que era uma tensão. Era simples, mas viciante. Se era jogo de lógica ou de sorte, enfim, o importante era descobrir o personagem do seu adversário. Um dos jogos que causava mais tensão na nossa infância. Bom, gente, esse próximo eu nunca tive, tá? Mas eu sei que eu era louco pra ter ele. Nossa, era muito legal. Porque o Ferrorama da Estrela foi lançado nos anos 80, mas marcou gerações até os anos 90. Era um sonho de consumo. Você montava os trilhos do trem, montava a paisagem em volta, construía tudinho do seu jeito, só pra ficar vendo aquele trenzinho passeando ali, sabe? Era lindo demais e caro também, tá? Tiveram várias versões do Ferrorama e eu posso dizer que quem tinha um desses em casa tirava onda, viu? A Suzy da Estrela surgiu nos anos 60, mas continuou forte nos anos 90. Era a nossa Barbie brasileira, sabe? Lançada pela Estrela em 1966 como uma versão licenciada de uma outra boneca americana. A boneca fez muito sucesso no Brasil e ganhou diversas linhas e temáticas com o passar dos anos. A boneca era muito conhecida pelas roupas estilosas que vinham nela e por muito tempo foi carro-chefe de vendas da Estrela. Bom, gente, agora esse último, eu duvido que tenha algum 30 a mais aí que não lembre. Porque os Tazos surgiram nos anos 90, impulsionados por promoções de salgadinhos. Pokémon, Looney Tunes, Simpsons, todo mundo colecionava. Trocava, perdia, brigava, era uma febre total. E mesmo sendo pequenos discos de plásticos, eles criavam amizades, rivalidades e histórias. Além de colecionar, a brincadeira era bater os tazos do oponente até virá-los. E claro, conquistar mais um tazo para sua coleção, né? Que saudades que me deu de algum desses brinquedos aqui, tá, gente? Talvez hoje tudo seja mais tecnológico, mas nada substitui aquela sensação de sentar no chão e deixar a imaginação comandar, sabe? A infância não volta, mas a memória, essa, a gente pode revisitar sempre. E aqui no Dimensão Nostálgica, eu tenho esse compromisso com vocês, tá? Agora me conta aqui nos comentários qual desses brinquedos que eu citei você já tem. Me diz aqui, qual brinquedo ficou faltando nessa lista pra gente fazer uma parte 3 desse vídeo. O que vocês acham? Eu te peço pra se inscrever aqui no canal e deixar seu like, tá? Vamos ajudar o canal Dimensão Nostálgica a crescer aqui. Assim eu consigo continuar com esses vídeos nostálgicos pra vocês e também sobre outros diversos temas, tá? Eu espero que você tenha lembrado um pouquinho da sua infância e se divertido com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau! Vamos voltar nos Cavaleiros. Não me irrita não, Marlon. Vai lá. Fazer o Pogobol de novo, né? Tem que fazer, Marlon. Não tem jeito. Edita aí. Daqui a pouco você acaba. Vamos lá. Tem que ter paciência, Marlon. Você tem que ter paciência. Vamos lá. Fica reclamando ó, da edição. Por que eu não prestei atenção em ler direito? Agora tem um monte de corte. Faz o corte. Para de reclamar. Vamos lá. Minha blusinha da Stitch.